Olá, olá, Opa, boa noite. E aí, Joyce, tudo bom? tudo certo? E aí? Bom, vamos lá. Primeiramente, aí eu vou introduzir aqui, Joyce, aí você depois Uhum. assume. Então, obrigado aí, a Mergo, por essa oportunidade de a gente apresentar um pouco do que é a Infinity Evo aí para vocês. E antes disso, né, acho que é bom a gente parabenizar os outros três projetos que vieram antes da gente. Então, o Autisme, o Watch Out, também o Out, o Out e a Watch Out são projetos que foram feitos durante o Hackathon Autismo Tech, que foi um hackathon que foi organizado pela Infinity Evo também. A gente vai falar isso daqui a pouco com mais detalhes. Então vamos lá, só para contextualizar vocês. Então, o que é a Infinity Evo? A Infinity Evo é uma plataforma digital e inteligente que permite o amplo acompanhamento da evolução da criança autista através de um método prático, científico e exclusivo. Então, pensando nisso, né, a Infinity Evo ela nasceu há cerca de 2 anos atrás, numa challenge, num hackathon que a FIAP organizou, que na época se chamava Challenge Autismo. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer a Joyce, o Guilherme Estevam, que é head de Relações Corporativas da FIAP, e uma série de outras pessoas incríveis que eu estava dentro do grupo original, né, da Infinity Evo, e a gente teve essa ideia que o foco na época era mais focado justamente na educação. Então a gente apresentou esse projeto e aí a gente ficou em segundo lugar. Então a Infinity, ela nasceu, a primeira sementinha da Infinity nasceu justamente nessa challenge autismo, que a Joyce, eu conheci a Joyce, que é uma amiga que eu levo desde então e que está comigo como cofundadora também junto da Infinity. Então quer comentar um pouco como foi essa experiência, Joyce? Acho que fico muito feliz de saber, acho que já os frutos, né, que veio dessa primeira challenge, né? Primeiro foi a gente, Sim, agora os outros dois projetos que vieram, né, agora, né, o Out Out e o Out que e espero futuramente ter outros projetos aí. E foi um evento muito significativo. Eu também participei, eu e o Caio, a gente não era do mesmo time na época, né? A gente era de um time diferente. Eu fiquei em terceiro lugar com o meu projeto. E até, tipo, o fato da gente tocar Infinity juntos veio depois da Challenge. E um ano depois a gente marcou um café. E aí resolvemos, através, a gente começou a fazer essa amizade, essa aproximação. E hoje estamos aí tocando a Infinity, né? E essa sementinha, ela é muito importante, acho que por diversas questões. Primeiro, da questão da discussão sobre o que pensar de inovação e de soluções dentro do universo do autismo. E a maneira também de como a gente está desenhando daqui para agora, acho que a maneira de como pode ser esse evento e também, né, acho que depois que termina o evento, que é uma das dores que a gente sempre vê em hackathons, é como a gente dá continuidade. E foi uma dor que eu e o Caio a gente passou e estamos passando, mas acho que a gente está conseguindo encontrar um caminho agora e até a gente está dando suporte e apoio para os times dessa segunda edição, devido a essa dificuldade mesmo, de como, nossa, terminei e, tipo, consegui a premiação, mas e agora? Quais são os próximos passos, né? sim. Então, acho que também é importante frisar isso, da questão da continuidade desses projetos, tanto nossos, no nosso projeto, como os outros que foram apresentados hoje, né? Eu acho que é um fator assim que sempre a gente pensa, né? E a gente pode focar depois um pouco mais nas iniciativas da Infinity, né? Mas pensando aí nessa questão do surgimento da Infinity como startup. Então, assim, a Infinity ela surgiu justamente nesse hackathon, né? Eu, como estudante de sistemas de informação no segundo ano, na época, em 2018, estudante da FIAP. Então, hoje em dia eu estou no último ano de sistemas. Então, a Infinity surgiu pelo menos no meu lado, numa vontade, primeiramente, de participar de um evento como esse, né, de um hackathon, que é muito comum dentro da minha área, e segundo, o autismo sempre foi um tema que me rondou de alguma forma. Então, não porque eu tenho algum familiar que tem essa característica, mas sim porque eu sempre achei um tema bastante interessante de ser estudado. Então, tem alguns livros aqui na biblioteca em relação a isso, é um pouco Uhum. grande assim, em relação a isso, eu já vinha pesquisando. E aí surgiu no Hackathon uma oportunidade de eu, primeiro, participar e, segundo, criar algo de impacto em relação a essa comunidade, que é algo que eu sempre quis. E aí conhecer a Joyce, acho que foi um dos principais pontos, acho que me trouxe numa realidade que eu não fazia ideia, né? Então, acho que
é muito importante a gente trazer o protagonismo, né, do próprio autista durante o processo. Então, eu acho que, tanto que a Infinity, ela teve uma ideia inicial lá no Hackathon e ela se transformou assim, mantém algumas coisas, mas ela se transformou em outra coisa. Por quê? Porque a Joyce, a contribuição da Joyce, da doutora Elise Lisboa, que está com a gente, do Leonardo Lima e de outras pessoas, foi muito importante para a gente criar esse contexto de empatia e, principalmente, a Joyce, no sentido dela, né, também estar no espectro, né? Então, acho que isso é um fator que é muito importante de dar esse protagonismo, né, para as pessoas, né, Joyce? Acho que muito do que os outros times falaram, a importância da gente ter um time sempre plural e diverso quando a gente fala de dores, de necessidades tão sensíveis, né, como é a questão do autismo. Não dá para a gente fazer algum projeto sem talvez ter o contato próximo com as pessoas que, de alguma certa maneira, estão dentro desse grupo, né? Então, a gente, igual o nosso produto também, eu sou autista, mas no primeiro princípio, o nosso produto é focado para familiares e profissionais, né? Claro que talvez a minha visão como autista possa colaborar em alguns pontos, mas também, ao mesmo tempo, tem essa questão de sempre levantar a chavinha de como eu olho empaticamente as pessoas, né, como todo, não somente o que está na minha bolha. Então, até a importância do time ser diverso é para a gente olhar os aspectos do autismo em diversas esferas e também a gente conseguir abrir esse olhar mais sensível em relação aos nossos usuários, tanto os autistas, que a gente quer pensar em outro momento também de colocar dentro do produto, mas nesse momento agora o foco é os pais e os profissionais que assistem a evolução, principalmente de criança autista, né? Uhum. Eu acho que a gente, falando um pouco mais do problema, né, a gente se deparou com algumas realidades, né, então a primeira realidade mais gritante é justamente essa falta de acompanhamento da evolução da criança, e de forma secundária a gente tem justamente essas falhas de comunicação entre esses pais, médicos e educadores. Então esses três papéis, né, dentro da rede da criança, formam a base, né, dessa criança para ela conseguir, enfim, ser acompanhada de forma apropriada. Então a gente notou que há alguns gaps em todo esse processo, e aí justamente a gente pensou na Infinity Evo, né, que é uma plataforma com foco no acompanhamento da evolução e integração de todos esses atores dentro desse contexto. Então, eu acho que é muito importante a gente justamente, a nossa proposta de valor é justamente promover a integração de todas as partes interessadas no sucesso da criança. A gente desenvolveu uma parte já de um método que a doutora Elisa está desenvolvendo que é exclusivo, de acompanhamento da evolução, e também isso ser feito de forma totalmente digital e intuitiva. Porque como que a Joyce, depois acho que ela pode detalhar melhor, ela vai detalhar melhor, mas os familiares, eles têm uma grande dificuldade de acompanhar. São muitos médicos, são muitos educadores, enfim, são muitos atores, né, e atrizes dentro desse contexto dessa criança. Então, eu acho que o principal objetivo é justamente a gente ser um método, uma plataforma para justamente ajudar todas essas pessoas a cuidar dessa criança da melhor forma possível. Então, agora, Joyce, se você puder detalhar um pouquinho mais como é que foram enfim, acho que o protagonismo é seu, assim, você como designer, e eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Mas estamos junto, Caião. Tipo, aqui é uma dose dupla. Em relação ao projeto, depois que eu e o Caio tomamos o café e resolvemos, de fato, tocar Infinity juntos, a gente teve aí também dentro do time a doutora Elise Lisboa, que é especialista em autismo e está trazendo uma metodologia científica para ajudar nessa questão da evolução que a gente está colocando dentro da plataforma. E temos também o Leonardo, que o Leonardo Lima, que também ele é da parte de desenvolvimento. E quando a gente, de fato, conseguiu fechar o time e começou a desenhar, de fato, o que a gente queria entregar no primeiro momento, o nosso primeiro MVP, aí a gente tentou, de fato, construir esse MVP, né? Já que o Caio já tinha algum embasamento do que ele fez lá no Challenge, então a gente criou esse primeiro MVP, essa plataforma digital, que está já
disponível aí para testes, e a ideia, depois dessa disponibilidade, era de fazer os testes. E quando eu e a Elise, né, acho que isso foi um trabalho entre eu e ela, assim, mais especificamente quando a gente começou a conversar com os usuários, a gente falou, Elise, beleza, eu conversei com ela, quem vai ser essas pessoas, né? E acho que tanto a questão do olhar clínico e tanto acho que do contexto social, a gente se preocupou de tentar entrevistar os extremos de familiares que têm filhos com autista leve, de alto funcionamento, ao autista severo, do terceiro grau, da classe social de alta para média e a classe baixa, porque são realidades, são extremos diferentes, a gente já tinha uma noção mais ou menos que como poderia ser o modelo de negócio, mas também era importante a gente conseguir ouvir dessas pessoas, dos extremos, pontos que talvez, mesmo estando dentro do universo do autismo, é diferente a minha história, no contexto que eu estou inserida, pensando em um pai ou numa mãe que estão em um nível de vulnerabilidade social, que talvez dependa de algum tipo de auxílio, e também de um pai ou de uma mãe que tem todas as condições para pagar todo o tratamento da criança, né? Então, a gente tentou ouvir esses dois extremos. Por isso que aqui está a questão de desconstruir vieses inconscientes, porque até é uma coisa que eu trabalho diariamente, né? Eu sou UX designer e trabalho com foco em acessibilidade digital, e uma coisa que eu sempre vejo no aspecto do design é aquela questão da gente sempre ter um perfil de pessoa, um perfil de usuário, né? As pessoas que a gente vê nas empresas sempre é padrão normativo, padrão que a gente já está, mas cadê a diversidade? Cadê as pessoas com deficiência sendo pessoas? Cadê mulheres pretas sendo pessoas? Cadê esse público diverso sendo as pessoas? E quando a gente chega no autismo, também tem essa dor. A gente sempre olha, até a mesma mídia fomenta muito isso, a padronização do conteúdo midiático, do perfil do autista, sempre ser um homem branco, hétero, padrão normativo de alto funcionamento, que é um grande gênio, né? Só que não é isso, e a gente tentou se preocupar, quando a gente começou a conversar com os usuários, desconstruir, né, essa visão que o estereótipo que a gente tem do autismo, né? Então a gente tentou ir para os extremos, e isso foi muito importante para a gente conseguir entender de fato as necessidades. E uma coisa que eu até falei para o Caião, que é legal, depois de tudo que a gente teve aí de entrevistas, né? A gente fez aí, acho que entrevistas com diversas pessoas, a gente já tinha uma noção, mas depois do que a gente conversou com as pessoas, eu e o Caio, né, a gente até conversou e vamos ter que reformular talvez o nosso modelo de negócio. A gente não sabe ainda, mas pensando na realidade que a gente ouviu dessas pessoas, para a gente conseguir, de fato, abranger a todos, porque acho que a plataforma tem como objetivo de abraçar toda a diversidade, e para a gente conseguir abraçar, primeiro a gente tem que ouvir e tentar ver gaps e caminhos para a gente conseguir, de fato, entregar um produto e uma inovação que consiga ajudar todas as pessoas. A princípio, o produto está focado somente para crianças, no primeiro momento, mas a metodologia que está sendo criada pode abranger todo o espectro do autismo, e a gente quer fazer isso nos próximos passos, só que a gente primeiro precisa validar, a gente conseguiu validar, acho que essas hipóteses, mas primeiro reformular o nosso modelo de negócio atual para a gente conseguir evoluir os próximos passos, né? Sim, então, isso é um ponto muito importante. Eu acho que só já fazendo um adendo, acho que esse ponto, a gente tinha nessa, eu pelo menos assim, eu só aprendo, né, nesse processo, então, assim, eu como fundador da startup, assim, nosso time é muito, a gente sempre tá em busca, assim, de como que a gente consegue melhorar e como que a gente consegue ouvir o usuário lá da ponta e pensar como que a gente consegue entregar o melhor, né? Então, justamente nisso, pensando nisso que a Joyce falou, a gente está com N ideias aqui, né, dentro de casa, para melhorar esse modelo que a gente uma vez tinha pensado. Não quer dizer que a gente vai abandonar ele de fato, mas melhorá-lo, ter outras possibilidades, porque a gente convive numa realidade bastante diversa.
Então, o mundo, né, o Brasil é um país bastante diverso, tem vários Brasis dentro do Brasil. Né? Então, eu acho que o objetivo da Infinity, e é um objetivo em comum dos 4 fundadores, é justamente a gente democratizar o acesso a essas pessoas, esses familiares, esses médicos, esses educadores, ao acompanhamento dessa criança. Então, para proporcionar um futuro melhor para ela. Né? Então, para a gente fazer isso, a gente justamente precisa desconstruir algumas coisas que até mesmo a gente, tinha de vieses. Né? Então, acho que isso resume bem, né, o que a Joyce falou, enfim. Uhum. Acho que também tem uns comentários, né, Caio, na apresentação de algumas pessoas que acessaram a plataforma, não a plataforma, mas a gente fez 2 processos aí. A gente fez o processo de teste da plataforma e também a gente fez uma pesquisa qualitativa. A gente, no começo, fez uma pesquisa quant, no início do projeto, e agora a gente foi para a quali, e a gente conseguiu extrair alguns pontos de vistas, né? Uma coisa que uma mãe, né, de menina autista, que ela é revendedora, né, de produtos, de cosméticos, ela fala: tem coisas que eu posso melhorar, mas eu não sei o que fazer. Com a Infinity Evo, eu teria onde buscar o que fazer, bem prático. Ela passou no processo tanto do teste qualitativo como também o teste da plataforma. Ela é uma mãe de um autista leve, ele é adolescente, e ela viu alguns pontos, né, características, até mesmo acho que da disfunção executiva, devido à disfunção executiva, ela às vezes tem dificuldade de encontrar maneiras para conseguir lidar com a rotina dele. Então, ela fez o teste da plataforma e conseguiu validar, porque a plataforma tem aí, acho que uma linguagem técnica, científica, elaborada pela Elise, que aponta, né, que dá uma evolução, um gráfico de evolução da pessoa nos aspectos, tanto na comunicação, tanto na questão de interação social, né? E eles dão o gráfico, a criança está assim, a pessoa está assim, mas para chegar nisso tem que fazer isso, 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 isso. Então, também tem essa linha, e para ela, que como tem um filho com disfunção executiva, então deu muito isso no teste, da questão da atenção dele e caminhos para que ela possa fazer e ajudar a ele a melhorar esse processo, né? Também tem um feedback de um pai de um autista, que ele é consultor de TI, né? Ele já é fã da Infinity, né? Ele está acompanhando a gente há bastante tempo. E ele falou assim, de feedback, né? Que a Infinity é bem próximo do que temos de diagnóstico, assim. Então, porque como eu falei que nossa plataforma, ele não tem um tipo de método de linha, né, de terapia, como a ABA, TEC, ele vai muito mais pela questão neurológica, de fato, e tentando mapear características bem específicas da pessoa, né? Então, é uma linha que ajuda bastante nesse aspecto, então, por isso que ele reforçou esse ponto de vista devido a essa questão, né? Sim, sim. Eu acho que assim, a gente, lógico, acho que nas nossas conversas é uma coisa, não são coisas excludentes, né? Acho que a gente, lógico, as pessoas têm toda a total liberdade de escolher qual abordagem elas devem seguir, mas a Infinity entra justamente como um método para complementar, né, e ajudar, né, independente da abordagem que a pessoa escolher, né? Então, a É gente, meio que dar o caminho, assim, né? Tipo, ó, tem aqui, ó, a criança tem essa dificuldade de comunicação. Talvez essas tarefas seja interessante. Como isso vai ser aplicado dentro do acompanhamento, do tratamento da pessoa, vai de acordo com o que a pessoa está de acompanhamento, né? Cada um, acho que tem essa liberdade. Então, a gente, o nosso foco mesmo é tentar dar um norte para todos e cada um vai conseguir seguir o seu caminho de acordo com o que faz sentido, né? a plataforma ela é justamente uma plataforma, né, no sentido mais literal, né, para a gente servir de apoio para essas pessoas, né, sejam essas pessoas, os próprios familiares, sejam os profissionais da saúde, sejam os profissionais da educação. E aí, a partir disso, cabe a eles aplicarem da melhor forma possível. Né? É um complemento bastante que a gente está vendo, que as pessoas estão vendo bastante valor.
Então, só, acho que a gente está indo já para o finalzinho, para não atrasar o pessoal aí. Você quer falar mais alguma coisa, Joyce? Ou tá... Eu acho que a princípio é isso, porque também vai ter as perguntas depois, né? A gente já interage. Uhum. Para finalizar, a gente acho que é importante ressaltar, né, como a gente disse no início, que a Infinity ela já está envolvida com ações de impacto, né, junto à comunidade autista. Então, como a gente foi o único projeto, né, um dos únicos projetos que saiu, né, da primeira edição do Hackathon, que a FIAP organizou, a gente entrou na segunda edição como um dos organizadores também, em parceria com a FIAP, e o foco dessa segunda edição foi justamente o mercado de trabalho, porque a gente sabe que a nossa plataforma de início ela é focada na criança, mas a gente sabe que há um gap gigantesco, né, no mercado de trabalho para essas pessoas autistas. A Joyce consegue falar isso melhor do que eu, claro. E a gente pensou, nossa, vamos, já que o foco, a gente tem bastante outros projetos que focam na parte infantil, vamos fazer um hackathon com o objetivo de incluir os autistas no mercado de trabalho, porque a gente sabe que tem um gap gigantesco. Então foram mais de 600 inscritos, 96 participantes, sendo 42% deles autistas, então esse é um número bastante que nos dá bastante orgulho, né? A Joyce também participou da organização, então a FIAP está muito orgulhosa desse número, a Infinity está muito orgulhosa, porque é um número bastante expressivo, né? Então a gente colocou o protagonismo mesmo durante o hackathon, como já foi falado pelo Out, também pelo Watch Out, né? E também algumas empresas patrocinando. Então, desse hackathon, vocês puderam ver 2 projetos aí que se originaram deles, e eu estava até falando com o Guilherme, Joyce, que é outro organizador, que isso me dá bastante orgulho, assim, sabe, de ver que ter o hackathon que a gente organizou junto com a FIAP, segunda edição, está dando frutos, sabe? Ver o Out, ver o Watch Out é algo que me dá bastante orgulho, porque é algo que a gente, né, sofreu para continuar com o projeto, né? Então, a gente vê que esses projetos estão indo para frente, isso é maravilhoso, assim, para a gente. Sim, sim, com certeza. E eu fico muito feliz aí pelo o resultado que teve a Autismo Tech, essa segunda edição, da gente de fato ficar aí acho que 2 semanas focando em processo de design, focado no usuário, que acho que isso é fundamental e é uma coisa que é uma falta muito grande que eu sinto no mercado de design, é a questão de quanto a gente está perto dos nossos usuários finais, e isso eu falo do todo, né, que eu vejo muitos produtos e muitos serviços sendo enviesados, tipo da minha bolha, faço produto talvez para Isópolis, faço produto talvez para a comunidade, e eu nunca entrei nessa comunidade, eu nunca tive no lugar do universo dessa pessoa, e como eu consigo desenvolver um produto e serviço se eu nunca tive o contato direto, e acho que o Autismo Tech veio com esse objetivo de dar essa proximidade, das pessoas conhecerem de fato não somente o que a mídia alimenta. Tem coisas da mídia que é interessante, mas infelizmente não dá para tirar tanto aproveito devido ao estereótipo que eles acabam montando. Então é importante iniciativas como essa, o trabalho que a gente está desenvolvendo para a gente conseguir falar mais da diversidade em todos os âmbitos da diversidade como pessoa, mas quando a gente fala de espectro do autismo, a gente também fala de uma diversidade muito ampla dentro da comunidade autista, que também precisa ser vista e também precisa ser enxergada. E eu sinto muito orgulho de ter participado do Autismo Tech e de estar, acho que, nesse projeto aí com vocês, né? Sim. Em 2021 a gente tem a terceira edição, né? A gente já está todo vapor aí organizando, eu, Joyce, Guilherme, o Infinity FIAP Temos também, a Amanda Rabelo agora na equipe. eu também. É uma edição incrível, a Amanda está trazendo coisas incríveis para essa terceira edição. Então, acompanha a gente no Instagram do Autismo Tech, né? Sobre o Hackathon, que é @autismo.tech, e também a gente tem o site autismotech.com. Uhum. Só para a gente se encaminhar aqui para o final, esse é o nosso time, né? Então tem eu que sou mais responsável pela parte de negócios da startup. Então eu sou apaixonado por livros, filmes, toda essa cultura geek e pop. Também trabalhei por alguns anos com planejamento estratégico numa operadora. Também tem a doutora Elise Lisboa, que é doutora em psicologia pela USP. Ela tem uma carreira muito vasta e depois se entrarem em contato com a gente pode colocar o Instagram dela, enfim. A Joyce, que né, dispensa apresentações, é uma amiga e também cofundadora da Infinity, e também o Leonardo Lima, que está trabalhando com inteligência artificial e machine learning para plataforma. Então, essa é a Infinity. Joyce, quer
palavras finais aí. Eu só quero agradecer aí o Edu pela oportunidade, pelo espaço, e agora estamos abertos aí para, se alguém tiver pergunta, a gente poder responder. Eu agradeço também e parabéns novamente para todos os outros 3 projetos, são incríveis. E é isso, gente. Maravilha, gente. Muito legal poder ter vocês aqui. Primeiramente, assim, eu queria dar parabéns para a Infinity Evo, quanto empresa, tanto pela ferramenta, quanto pela organização do Autismo Tech, o pessoal da FIAP também, né, o Guilherme Estevam, grande parabéns, assim, por fomentar toda essa discussão, por reunir essa quantidade de pessoas para pensar em soluções para pessoas dentro do espectro. Então, acho que o trabalho que vocês fazem é essencial, né? E assim como o Caio falou que conheceu a Joyce no Hackathon, né, eu conheci a Joyce justamente na primeira edição desse meetup, né, o Design para o Autismo, que aconteceu na sede da Merck presencialmente. Na verdade, a Joyce entrou no painel meio de gaiata, né? Uma das pessoas que ia participar do painel para falar, né, era um painel sobre designers autistas que tiveram diagnóstico tardio, né, e uma das pessoas faltou. A Joyce me ouviu conversando com o tio Faso, que era um dos que estava lá, né, o Fábio, e ela falou, eu posso participar. Eu falei, você pode ir no lugar da pessoa que não veio? Então vai lá. E desde então, a Joyce é meu orgulhinho também, aí a gente está sempre próximo dentro de tudo que é possível. E, enfim, eu não tenho palavras para vocês. Essa que é a verdade. Então, eu vou começar a pegar... Edu, eu refletido isso que você falou agora, viu? É de igual para igual. O mesmo sentimento que você tem, eu tenho por você também, assim, uma grande admiração pelo trabalho e pelas iniciativas que você toca também, assim, é sensacional. Legal, então estamos todos orgulhosos uns dos outros. Tem uma pergunta aqui do Luiz, bem direta, acho que para todos os projetos surgiram esse tipo de pergunta, né? A ferramenta já está disponível? Que pé que está a ferramenta para lançamento? Que nível que está de desenvolvimento? O que vocês podem falar disso? Quer responder, Jorge? Ou quer que eu prefira? Como você está mais por dentro, né, da parte de dev? A ferramenta ela já está em fase de protótipo, então a gente conseguiu já testar com alguns familiares, então algumas pessoas já conseguiram em primeira mão testar a Infinity. Ela tá, o protótipo dela com a parte da comunicação, né, da evolução da comunicação, está já funcional, né, essa interação também está funcional. O que a gente está, antes de liberar efetivamente para a grande massa de usuários e para a gente colocar alguns testers em maior número, a gente está parando algumas arestas da plataforma. Então, questão de design, que é muito importante, questão de usabilidade, a gente está focando bastante nisso nessas últimas semanas, tanto que a gente foi pro top 30 de startups da FIAP, né, então a Infinity está dentro do programa de startups, do Startup One da FIAP, então a gente, indo para o top 30, já foi um empurrão para a gente também avançar de forma mais rápida, justamente nessas arestas. Então, a gente já, em breve, a gente vai liberar uma lista de pessoas interessadas a testar a plataforma, e para a gente efetivamente colher o feedback de mais pessoas, né? Então, está bem avançado o desenvolvimento, pelo menos a parte do acompanhamento da comunicação. Paralelo a isso, a gente está desenvolvendo alguns modelos internos, né, com algumas tecnologias, mas a parte da comunicação da criança e interação entre pais, médicos e educadores já está bem avançado e a gente em breve vai liberar isso. Sim. A gente já teve os primeiros testes e esses primeiros testes já foram validados na questão do que fazer e não fazer, e tem coisas assim que teve, acho que a primeira MVP que tipo foi desenvolvido e a gente teve que ajustar alguns pontos aí, até seguindo algumas linhas a gente está usando muito o guia de acessibilidade para autistas da Thalita Pagani, para a gente poder desenvolver de fato a plataforma, porque de fato inicialmente o foco é os pais, a gente quer abranger depois todo o espectro, né? A gente quer colocar o autista que está no mercado de trabalho, que talvez precise desse apoio também, então a gente já está pensando desde o início e todos esses recursos de acessibilidade, e até é interessante também porque é uma coisa que quando a gente conseguir validar esse primeiro processo, a gente fazer um pente fino
na questão da acessibilidade como um todo, não somente no autismo, mas também pensando aí em todas as deficiências e todas as características. Sim. Legal, gente. Queria muito agradecer aí a participação de vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é sensacional e espero que continue cada vez mais, e estamos esperando o lançamento definitivo de tudo. Queria agradecer a todos vocês aí que deixaram comentários, que deixaram perguntas, e, né, estamos a um clique de distância. Se conectem ao Caio, a Joyce, a Infinitivo como um todo, vamos acompanhar o projeto. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso encerramento, eu vou voltar aqui com vocês para a gente terminar esse papo, então aguardem mais um pouquinho aí na linha, que já já a gente se fala. Obrigado, Caio, obrigado, Joyce, e até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.